Partiram o coração de Romero Brito e a internet entrou em polvorosa. Por incrível que pareça, tem alguma coisa que a gente pode aprender desse acontecido todo. E não tem nada a ver com a treta em si do Romero Brito. Roda a vinheta! Eu não estou aqui para discutir o caso em si, ou seja, o que aconteceu entre Romero Brito e a dona do restaurante, quem é que tem razão, quem é que tá certo, quem é que tá errado, não, nada disso. O que eu faço, como em todos os outros vídeos, quando eu tô aqui na minha poltrona de confissão, é justamente usar um fato notório para que a gente possa tirar uma lição que a gente possa utilizar no nosso ambiente profissional e com isso transformar isto aqui num lugar muito melhor para a gente viver. Há poucos dias, um vídeo começou a viralizar na internet inteira, onde uma mulher entra com uma peça de Romero Brito, que é um artista brasileiro que mora nos Estados Unidos, ficou muito famoso porque fez quadros para Madonna, para o Michael Jackson, para sei lá mais quem e tal, e ela chega com uma das suas peças mais caras, a peça custava $4.000, ela vai até a frente do Romero Brito, começa a gritar com o Romero Brito, falando: você foi no meu restaurante, destratou meus funcionários, você fez pouco do meu restaurante, então eu gostava muito de você, eu te admirava como artista, mas a partir de agora eu não te respeito mais. E crau! Partiu o coração de Romero Brito. A questão que eu quero analisar aqui, o que eu quero realmente me debruçar sobre é as reações. Algumas pessoas falavam: ela tá certa, porque isso não se faz, não interessa se ele é um artista, se ele é isso, se ele é aquilo, ele não pode tratar mal as pessoas. Do outro lado, as pessoas que defendiam Romero Brito, nossa, a reação dela foi muito exagerada, não precisava fazer aquilo, existem outras maneiras de você mostrar a sua insatisfação, de você falar que você não concorda com uma coisa, ela devia ter sido mais calma, ela devia ter sido não sei o quê, e defendendo de alguma forma Romero Brito, porque a reação dela havia sido, no ponto de vista dessas pessoas, desproporcional a o que talvez o Romero Brito tivesse feito. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor de quem está certo, quem está errado, qual atitude foi correta, qual atitude não foi correta, se a reação valeu a pena, se não e tal. O que eu quero aqui é trazer para o ambiente organizacional e fazer você entender ou compreender, ter uma compreensão mais ampla de, às vezes, algumas atitudes que acontecem, que a gente não percebe que faz e que causam uma série de desdobramentos que vão ter resultados negativos para todos os que participam, seja lá de qual for a situação ou contexto. A gente fala muito do instinto de lutar ou fugir, mas esse é só um pedaço do nosso instinto mais primário, que na verdade é o instinto de atração ou repulsão. E existem 5 drives ou 5 fatores que guiam as nossas ações inconscientemente, que são muito mais fortes do que a nossa parte racional. E quando a gente vê, a gente está numa loja conhecida mundialmente quebrando a peça mais cara de um artista. Eu vou falar de 2 desses drives que estavam nitidamente e claramente presentes no acontecimento. O primeiro deles, status. O quanto eu me sinto importante em relação a um grupo, às pessoas, a um local em que eu estou e tudo mais. Isso é um drive muito forte e que move a gente a fazer coisas enlouquecedoras. Então, talvez, com o ocorrido no restaurante da mulher, ela tenha se sentido diminuída, desprestigiada, com o seu status ameaçado de alguma maneira, e o melhor que ela encontrou foi aquela ação de ir quebrar, ou seja, de chegar para o cara e falar: você não é nada para mim. Ela estava ali requisitando o status dela de volta, ou tomando o status dela de volta, falando: não me interessa que você é um artista, não me interessa que você é famoso, não me interessa que você tem dinheiro para pagar $8 no brunch do meu restaurante, eu tô acima de você. O que nos traz para o segundo fator de atração ou repulsão do cérebro, que não só, acredito, tenha afetado os acontecimentos ali, principalmente a dona do restaurante, mas certamente afetou toda e qualquer pessoa que se posicionou ou a favor da dona do restaurante ou a favor do Romero Brito, que é o fator de injustiça. Nós temos no nosso cérebro um guia, um drive, aonde, ao vermos ou percebermos trocas que sejam desequilibradas, pessoa tratando mal outra, um líder tratando mal um dos seus colaboradores, um cliente tratando mal um prestador de serviço, ou um caso muito claro, um caso muito icônico que nós temos no ambiente profissional, é da empresa que está pedindo para os
colaboradores diminuírem gastos, cortarem custos, às vezes diminuindo o pacote de benefício deles, e de repente, na mesma época em que a empresa está fazendo esses cortes, porque ela fala que ela precisa enxugar um custo, ela troca todos os carros da diretoria por carros do ano. Um colaborador que vê isso, ele se sente o quê? Injustiçado. Poxa, eu tô tendo que cortar custo, eu tô ganhando menos, meu pacote de benefício diminuiu, meu seguro-saúde ficou pior, e o cara tá com um carro bacana, executivo do ano. E tudo isso sendo guiado não por um pensamento racional, mas por um fator que mexe com a nossa parte irracional, inconsciente, e faz com que a gente tenha atitudes para quê? Tentar equilibrar esta troca que nós consideramos injusta. E isso é muito importante saber, que esses fatores, eles atuam em nós de maneira involuntária, fazem com que nós façamos coisas de maneira involuntária. Ou seja, eu não parei, pensei e determinei o que é que eu quero fazer. E é o que acontece com as pessoas que se sentem injustiçadas. Você nunca viu um vídeo na internet de um bandido ou de alguém que estava fazendo mal para uma pessoa e que depois ela se deu mal e você sentiu aquela sensação de justiça foi feita. Então, as pessoas que tomaram partido do Romero era porque, na cabeça delas, sem elas saberem disso, elas estavam achando que Romero Brito foi injustiçado pela intensidade da reação da dona do restaurante. E aí eles ignoraram o que poderia ter sido causado para a dona do restaurante e só sentiram que a troca não estava sendo justa, que a reação era muito maior e desproporcional do que o estímulo inicial. Ao mesmo tempo, as pessoas que defenderam a dona do restaurante estavam sendo movidas pela sensação de justiça feita, porque, afinal de contas, ele, Romero Brito, uma pessoa privilegiada, de status alto, foi lá e desmereceu um funcionário ou uma pessoa de status mais baixo, e com isso elas se sentiram doídas, e com a reação da dona do restaurante, elas se sentiram justiçadas. O mais interessante é quando isso vem para o ambiente de trabalho. E quantas coisas não acontecem no dia a dia que causam essa sensação de injustiça ou a sensação de trocas desequilibradas, que uma parte está dando mais ou está fazendo mais do que a outra necessariamente, e isso causa uma série de incidentes, uma série de ações, uma série de sabotagens que, diferente do caso do restaurante que foi declarado aberto e um confronto aberto, tem muito colaborador que fica abaixo do radar, fazendo coisas única e exclusivamente para satisfazer ou acalmar a sensação de injustiça que ele tem. Segunda coisa muito interessante que toda e qualquer pessoa que lidera pessoas ou que faz parte de uma equipe tem que ter em mente. A injustiça não precisa ter sido causada para nós. Fato é que outras pessoas que não tinham nada a ver com a treta dos dois tomaram partido de um lado ou de outro e começaram também a brigar na internet. Ou seja, se um líder vem e trata mal um colaborador da equipe, e se isso foi injusto, veio e deu uma bronca na frente dos outros, o resto da equipe inteira tem essa sensação de injustiça e vai desgostar do chefe, vai tomar partido do colaborador, mesmo que o colaborador que esteja sendo criticado ou esteja sofrendo alguma injustiça esteja errado inicialmente. O que a gente está querendo é só diminuir a nossa dissonância cognitiva, o nosso desconforto mental por sentir aquela coisa, e um deles foi um status alterado, diminuiu o status de uma pessoa e ela quer recuperar esse status perante a outra, e a outra é a sensação de injustiça. Uma injustiça foi causada de alguma maneira e eu quero corrigir isso, eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Eu sou Márcio Mussarella, o comunicador corporativo, e a minha ideia aqui é sempre trazer um ponto de reflexão, de compreensão, um argumento, um assunto que a gente possa trocar ideias e compartilhar posições e pensamentos de uma forma construtiva e que nos leve a descobrir maneiras melhores de tornar isso aqui um lugar muito bacana para viver. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos, abraços e piparotes. Tchau!